todas e sejam então mais uma vez bem-vindas ao meu canal, hoje com um sabor especial porque vamos estrear as Express Classes. Para quem não me acompanha no Instagram, se calhar este tema pode parecer assim um bocadinho estranho, mas aconselho-vos primeiro de tudo a acompanharem-me pelo Instagram para saberem já de antemão este tipo de coisas. Mas basicamente as Express Classes aqui no YouTube será uma rubrica mensal onde todos os meses eu vos trago um vídeo que tem duração máxima de 10 minutos e será sempre sobre um tema que vocês me deixaram no Instagram. Portanto, basicamente nós vamos estar sempre aqui a falar de maquilhagem, mas em temas muito específicos e vídeos muito mais educativos para termos aqui uma plataforma que vos possa ajudar em dúvidas específicas na maquilhagem. O tema de hoje é sobre contorno, os erros possivelmente mais comuns no contorno. É primeiro escolher o tom errado. Por norma, escolhem sempre tons muito mais escuros do que aqueles que necessitavam para o seu tom de pele e depois o contorno ser muito mais difícil de parecer homogéneo e quase que real. E o segundo erro muito comum no contorno é descer o contorno, ou seja, normalmente nós temos uma zona muito específica e acontece que na grande maioria das vezes as pessoas no seu dia-a-dia descem muito esse contorno. E o contorno, para ter o efeito que nós pretendemos, tem de estar no sítio certo. Vamos então passar para os meus truques, as minhas dicas e tudo sobre o tema de contorno. Vou começar então por vos referir o primeiro erro e como é que vocês devem resolvê-lo. Por exemplo, esta paleta é uma paleta de contorno e como vocês veem ela tem um pó bastante mais escuro, bem mais aquele chocolate puro. Depois tem aqui um outro pó bronzeador já com um tom aqui bem mais quente. Como é que vocês sabem aquilo que devem usar para a vossa pele? Apesar de no pó de contorno não ser tão rígidas neste tema, é muito importante também para vocês saberem qual é que é o pó de contorno que é o vosso pó de contorno. Olhando para as vossas veias, se as vossas veias apresentarem uma tonalidade verde, então o vosso subtom de pele é quente. Se apresentarem um tom arroxeado, então o vosso subtom de pele é frio. E se por acaso vocês tiverem uma mistura muito homogénea entre estes dois tons, então o vosso subtom de pele é neutro. Se for neutro, normalmente o que funciona melhor é o subtom, é tudo o que tem o subtom quente. Por exemplo, eu tenho um subtom quente, mas o que é que eu costumo fazer? A usar o pó de contorno, eu gosto mais de misturar os dois, porque este ficaria demasiado marcado para o efeito e este ficaria demasiado alaranjado para o efeito. Outro exemplo também de paleta, que já tem um toque mais profissional, é basicamente esta, em que vocês têm aqui para peles muito escuras, ou para peles assim mais escuras, tem aqui outra vez a questão do subtom quente e o subtom frio. Mais uma vez, o que eu gosto mais é este, por gosto pessoal, mas, por exemplo, quando estou a fazer a minha maquilhagem e quero um contorno bem feito e bem flawless, o ideal é misturar os dois. A escolha de pincel de contorno é também fundamental para que nenhum erro seja cometido no contorno. Vocês podem ter pincéis assim, basicamente são pincéis assim um pouco fortes e que têm assim um formato não muito grande, que basicamente quando vocês encostam aqui nesta zona, que é a zona do contorno, quase que fazem a área na totalidade, que é a área que nós pretendemos. Ou então, por exemplo, este aqui que é da Jaclyn Hill, que já tem um formato muito achatado e está basicamente desenhado para esta zona mais uma vez. O truque para eu escolher o pincel de contorno para saber se acho que gosto ou não é basicamente encostá-lo nesta área e entender se ele vai muito acima ou muito abaixo da área que eu pretendo colocar o contorno. Para falar da zona de contorno, o que nós devemos fazer é então aplicar nesta zona, se e apenas se tiverem uma testa grande e quererem disfarçar isso, por exemplo, eu acabo por o fazer. Caso contrário, só sobem até aqui às têmporas e contornar todo o perímetro do rosto também aqui. Obviamente também o nariz por opção, mas se vocês estiverem a fazer uma maquilhagem muito forte, convém sempre dar um toque no nariz. Para colocarem como deve ser o contorno nesta zona, ou seja, para evitar o erro que vos falei, que é descer demasiado o contorno, para ele não perder o efeito que nós desejamos, vocês vão aqui à vossa orelha, têm aqui esta zona, vocês aplicam o vosso dedo aqui e basicamente desenham abaixo desta zona aqui que vocês sentem. Portanto, vocês vão sentir aqui um vácuo, entre aspas, e esta zona aqui delimita o contorno. Portanto, o contorno vai ser sempre feito daqui para cima, ou seja, nesta zona, e nunca daqui para baixo. Este
é o truque. Vou fazer então o lado da cara com este pincel e o outro com este e vocês vão então perceber. Eu vou usar a minha paleta aqui da Kat Von D, que é o que eu uso sempre. Portanto, eu vou misturar um pouco deste, esbater sempre o excesso e vou então colocar aqui nesta zona. E o truque é mão leve e ir aplicando suavemente, sempre partindo desta zona junto do cabelo para a frente. Outro truque muito importante é não levar o contorno até demasiado à frente da cara. Portanto, basicamente vocês param aqui, que é basicamente onde vocês vão iniciar o blush. Um truque para aplicar também o contorno é sempre a espalhar assim em zigue-zague, mas aplicando sempre mais foco aqui na parte exterior e depois empurrando para dentro só para dar aquele esfumado e vocês conseguirem manter a vossa cara o mais naturalmente contornada possível. E depois aqui nesta zona é basicamente seguir o perímetro e arrastar para o pescoço. Agora este lado com este pincel, faço outra vez a mesma escolha de tons e depois é só aplicar mais uma vez, mão leve. Portanto o contorno, como vocês estão a ver, ele não pode descer daqui. Para pessoas que, por exemplo, gostam de contornos muito marcados, um truque é, por exemplo, escolher um pincel assim mais fininho, portanto mais de pormenor, e aplicar exatamente na zona mais fina do contorno. E ir aplicando com a mãozinha muito leve, que é para também não deixar nenhum risco, e afinando o contorno então dessa forma, para ele parecer muito mais flawless. Se gostam de contornar o nariz, uma das coisas é escolher um pincel assim, portanto, assim com algum volume, alguma rigidez, também para vocês terem controle sobre aquilo que estão a fazer. Escolher novamente os mesmos tons e basicamente é seguir desta zona que afunda na sobrancelha até ao cimo, portanto até ao fim aqui do nariz. Fazer apenas a delimitação desta ponta, seguindo sempre então do olho, para que vocês não vejam nenhum corte, entre aspas. E pronto, malta, foi então este o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da primeira Express Class, onde eu tentei ser muito direta, concisa, para vos dar todas as dicas que eu acho que são importantes para o contorno. Como vocês veem, é este o resultado final e é assim, desta forma, que o contorno deve funcionar na vossa cara, portanto, reforçar aqui as vossas feições e corrigir outras. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem então à espera da próxima Express Class, que será já no próximo mês, e eu estarei sempre atenta às vossas sugestões. Estejam à vontade para me mandar mensagem no Instagram sobre temas que suscitem a dúvida para vocês no mundo da maquilhagem. Um beijinho e vemos no próximo. Tchau!